Os destaques desta edição. Em 18 anos, cobertura florestal no Amazonas perdeu 19,7 mil quilômetros quadrados. O número de casos de Covid no Amazonas passa de 334 mil. E mortes chegam a 11.672. Campanha de vacinação contra a influenza vai começar no dia 12 de abril. Congresso derruba veto de Bolsonaro ao perdão de dívidas de igrejas. Copom eleva juros básicos da economia pela primeira vez em 6 anos. Tanzânia confirma morte de presidente após mistérios sobre seu desaparecimento. Biden chama Putin de assassino e diz que vai revidar interferência russa em eleições. Ministério das Relações Exteriores da Rússia convoca de volta a Moscou seu embaixador. Pistoleiros da motocicleta executam homem e esposa é baleada durante ataque na Floriano Peixoto. Rapaz de 18 anos é morto a tiros em quadra de esportes no bairro da Compensa. Após confronto com a polícia, assaltantes capotam um carro na Efigênio Salles, trocam tiros com a polícia e 2 acabam mortos. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhona Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axinim, distrito de Borba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Nova em Urucurituba. 5h49. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa essa que termina dentro da previsão do clima-tempo de 25 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura que é de 24 graus terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 92%. Os ventos sopraram forte durante a madrugada, mas agora estão calmos, com 3 km/h de velocidade. É quinta-feira, 18 de março. Chegamos aos 77 dias do ano. Faltam 288 para terminar 2021. É dia de São Cirilo de Jerusalém. É também o Dia Nacional da Imigração Judaica. Faltam 288 dias para terminar 2021. Esta é a edição 85.107 do Jornal da Manhã. 26,46 metros. Este é o nível do Rio Negro em relação ao mar. Na leitura de ontem, a cheia do Rio Negro estava em 29 metros e 86 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto, porém operando por instrumento desde 1h17 da madrugada. O militar de Ponta Pelada opera sem restrições. Agora 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que mesmo debaixo de chuva está de sentinela, está de atalaia. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo Guerra, aqui onde nós estamos nesse momento, Paulo, estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo, ainda tá chovendo um pouquinho, é aquela chuva bem fininha, aquele chuvisco, mas na madrugada foi tudo isso que você falou mesmo, Paulo, choveu muito, pista molhada, nesse momento aqui em toda a área da zona leste de Manaus. E você que se acordou agora e pensa que começou a chover agora, está chovendo desde a meia-noite. E com muito vento, Pellegrini, uma ventania muito grande em várias partes da cidade, chuva com trovoada, Alberto. Pois é, Paulo, com muito trovão, com muita intensidade a chuva também, e dessa vez não foi em áreas isoladas não, Paulo, é em toda a cidade realmente, muita água, muita chuva, ventania muito forte, e né, ainda bem que foi aí durante a madrugada, quando estava praticamente todo mundo em casa, né, a grande maioria estava em casa, enquanto o Paulo Guerra e toda a equipe já preparava o Jornal da Manhã. Pellegrini, o que aconteceu na Efigênio Salles agora nessa madrugada?
Pois é, Paulo Guerra, ainda não passei por lá, mas você já me orientava, já me passava as informações agora pela madrugada. O que eu sei, Paulo, foi que um ônibus da empresa Global, na Avenida André Araújo, esse ônibus desses pata-choca, Paulo, perdeu o controle, bateu no poste, derrubou esse poste, né? E a situação ainda de muita complicação no local, Paulo Guerra, aí na área do bairro do Coroado, onde esse ônibus aí bateu, bateu no poste e derrubou. Peregrino, tivemos aí muitas mortes na cidade. Um homem caminhava com a mulher na Floriano Peixoto quando foi surpreendido por pistoleiros da motocicleta. Pois é, Paulo, foi o Thiago Salvador Reis, né? Ele foi abordado pelos motoqueiros, Paulo Guerra, e acabou morrendo, acabou sendo assassinado. A namorada que estava com ele, né, a companheira dele, a Niandra Garcia, que tem 22 anos, foi baleada, Paulo Guerra, e foi baleada na perna e já não corre risco de morte. Um rapaz de 18 anos foi morto a tiros em uma quadra de esportes. E o assassino chegou a pé, né, Peregrini? Tinha nem bicicleta. Chegou a pé, Paulo Guerra, né? A vítima estava de bicicleta, ele chegou a pé. Trata-se do Gabriel Salles Cardoso. Ele tinha apenas 18 anos de idade, Paulo. A família afirma que ele não tinha envolvimento com droga e nem estava recebendo ameaças, não. Também não tem passagens pela polícia. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. 4 bandidos estavam em um veículo ontem fazendo um arrastão na cidade, tomaram um carro de assalto e ao chegar na Efigênio Salles, avistaram um carro da polícia que foi acionada e saiu em perseguição aos bandidos. O que aconteceu, Alberto? Paulo Guerra, quando a polícia os interceptou, eles resolveram atirar na polícia, atiraram na viatura da Rocan. Daí a Rocan revidou os tiros, Paulo Guerra, e os policiais atiraram para não morrer, né? E acabaram atingindo 2 dos bandidos. Eles foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto e lá acabaram indo a óbito. A ocorrência começou lá no conjunto Boas Novas, Paulo Guerra, na área da zona norte da cidade, e foi acabar lá na Efigênio Salles. Pois é, agora imagine só, Peregrino e ouvintes do Jornal da Manhã, esses assaltantes capotaram com o carro, na perseguição da polícia, eles capotaram o carro. Qualquer ser humano teria morrido já no capotamento. Eles saíram do carro e ainda saíram atirando, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, né? E nós que tivemos acesso às fotos do carro, o carro ficou completamente destruído, não serve mais para nada, foi PT, capotou por várias vezes. Daí, Paulo Guerra, os bandidos, como você bem colocou, né? Se é um ser humano comum aí que não tivesse feito absolutamente nada de ruim, teria morrido. Mas eles ficaram vivos, aí foram atirar na polícia e 2 morreram. Pois é, dizem que os bandidos têm corpo fechado, assim como os bêbados que são protegidos por Deus, né, Peregrino? Pois é, né, Paulo Guerra? Que conversa é essa aí de corpo fechado? Mas quando vai com a Rocan abre esse corpo direitinho. Foi atirar na Rocan e acabaram levando bala aí na área da Efigênio Salles. Daí a gente vê, Paulo, a revolta da população, que quando passa num local como esse, vê lá o cara morto, vê o carro capotado, vê outro ferido, ninguém se comove não, sabe, Paulo Guerra? Que bom, é isso aí mesmo, tem que fazer isso mesmo. A população aplaude esse tipo de ação da polícia. Peregrino vai voltar daqui a pouco. Peregrino, antes de terminar, como é que está o transporte coletivo e como é que ficou a situação dos alternativos? Pois é, Paulo, continua naquela pendenga, né? Continua com aquelas dívidas, não pagam o pessoal e estão indo agora, vão esses dias lá para frente da Câmara Municipal para ver se conseguem alguma coisa, segundo nos passadas informações. Mas já no transporte rodoviário, Paulo, está tudo na mais absoluta tranquilidade. Passamos no Terminal 4 e no Terminal 5, os ônibus de transporte rodoviário convencional, tudo saindo no horário nesse momento. Paulo, está tudo dentro da normalidade para quem vai sair de casa agora e pegar o transporte coletivo. Até daqui a pouco, Peregrino. Quando voltaremos com essas e outras informações. 5h56 em Manaus. População reclama, Eduardo, o preço da botija de gás chega a R$113 em algumas partes da cidade. Isenção de impostos federais não conteve o aumento do preço do gás de cozinha, que já é vendido a R$113 em muitos bairros de Manaus. E muita gente está aí encontrando dificuldades até para comprar o gás, não é, Eduardo? Ou compra o gás ou compra o alimento. Sem dúvida. É interessante que nós somos produtores de gás, o estado do Amazonas. O Brasil é um dos maiores produtores de gás no mundo. Infelizmente,
a política de preços não é condizente com a realidade. Pois é, e o presidente da República, a propósito, e foi trocar o presidente da Petrobras por causa dos aumentos constantes nos combustíveis, gasolina e diesel. Depois que ele fez esse anúncio, a gasolina e o diesel já subiu 3 vezes. E o presidente continua lá, ainda vai ser trocado, porque agora que o Conselho resolveu votar no próximo presidente da Petrobras. E os homens lideram a lista de pessoas com registro de desaparecimento no Amazonas no ano passado, com mais de metade dos casos. Ao todo foram 320 ocorrências de suposto desaparecimento nas delegacias de Polícia Civil do Estado, 64% envolvendo pessoas do sexo masculino. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. A Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, do governo do Amazonas, já iniciou as tratativas para a realização do Feirão do Pescado, que vai oferecer peixes regionais de qualidade e com preço justo durante a Semana Santa. Em reunião com organizadores do evento, junto a pescadores, piscicultores e frigoríficos participantes nesta quarta-feira, o evento foi definido para acontecer de 30 de março a 2 de abril, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Madalena Arcidal e no Centro Social Urbano do Parque 10. O Comitê Executivo de Gestão GESEX, núcleo colegiado da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, do Ministério da Economia, modificou nesta quarta-feira a resolução que reduziu o imposto de importação de bicicletas. A alíquota ficou reduzida nos atuais 35% para 31,5% e vai manter um diferencial de 10% para os produtos importados, o que mantém a competitividade das empresas aqui da Zona Franca de Manaus. Era o chamado fogo amigo. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos no ponto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí no Porto da Feira, lá em Codajás. Big Boy em Iranduba e Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h59, que tem tempo estável, com chuvas e temperatura de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Em operação há pouco mais de 6 meses do Amazonas, a base Arpão, unidade fluvial da Secretaria de Segurança Pública, apreendeu mais de 4 toneladas de entorpecentes e causou um prejuízo estimado em 71,9 milhões de reais ao crime. Além do combate ao tráfico de drogas e às quadrilhas de piratas, o cerco também se fechou contra os crimes ambientais. A base Arpão funciona em Coari, em uma região conhecida como Rota dos Solimões, usada por traficantes para transportar entorpecentes que entram pelas fronteiras amazonenses para o restante do país. O deputado Zinésio Campos, do PT, comemorou a medida do governo do estado pela homologação da lei do gás, ocorrida na tarde de ontem na sede do governo do estado. O parlamentar lembrou em tom de desabafo que o Amazonas vem produzindo gás há cerca de 20 anos, mas o povo ainda não sentiu nenhum efeito na redução de preço de produtos como o próprio gás e a substituição da gasolina, que também seria oferecida a preços inferiores. O parlamentar lembrou que o produto chegou a ser oferecido em alguns postos, mas foi encerrada a atividade por falta de oferta. Temos informações com o repórter Valdino Castro, que está em Urucará. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, realizou uma vistoria prévia na planta frigorífica do abatedouro de bovinos existente no município. O trabalho foi acompanhado por representantes da Prefeitura de Urucará e equipes técnicas da Secretaria Executiva Adjunta de Políticas Agrícola, Pecuária e Florestal do Amazonas e da Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO, com o objetivo de retomar as atividades do abatedouro.
inspecionar os padrões higiênicos, sanitários, o bem-estar animal e assegurar a saúde pública da população. Durante a ação, os servidores emitiram o laudo de vistoria prévia e o laudo de inspeção, documentos que sinalizam a aprovação de readequação da estrutura da planta do frigorífico e a descrição relacionada às conformidades a serem feitas para a reforma do prédio. Com a concretização da obra, a população do município será contemplada com emprego, renda e uma alimentação de qualidade. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. O governo do Amazonas publicou um novo decreto que altera o funcionamento de shoppings, galerias e similares para o horário de 12 às 20 horas de segunda a sábado. A medida vale até 21 deste mês de março. Alimentos, biojoias e artigos de cestaria produzidos pelas comunidades indígenas do sistema agrícola tradicional do Rio Negro ganharam espaço de divulgação na campanha Conectando Patrimônios, Redes de Artes e Sabores. Lançada no Amazonas nesta quarta-feira, a ação é realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em parceria com comunidades detentoras. O objetivo é promover o patrimônio cultural e material, incentivando a venda de produtos associados a bens registrados em todo o país. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, então deputado estadual Josué Neto, foi impostado na tarde desta quarta-feira como conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE-AM. A solenidade de posse foi realizada de forma híbrida, presencial e virtualmente, com participantes presencialmente e de forma reduzida por conta do risco de contágio pelo novo coronavírus. O governador Wilson Lima esteve presente na solenidade. Economista por formação, com graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Amazonas, o recém-impostado conselheiro da Corte de Contas informou que sua atuação no TCE será marcada pela fiscalização para a correta aplicação dos recursos públicos. Com a publicação da Lei número 5.412/2021 no Diário Oficial do Estado, a partir de agora, as concessionárias de água e energia elétrica serão multadas em 35 salários mínimos vigentes, caso forem constatados cortes no fornecimento dos serviços por falta de pagamento durante o período de situação de extrema gravidade social, incluindo a pandemia. A nova legislação de autoria dos deputados estaduais João Luiz, republicanos, do ainda deputado Josué Neto, do PRTB, e Felipe Souza, do Patriotas, é uma emenda à Lei 5.143/20, a qual proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento em situações de extrema gravidade social. 6 municípios amazonenses foram reconhecidos pelo governo federal como situação de emergência em decorrência de inundações. Boca do Acre, Irunepé, Invira, Guajará, Itamaraty e Pixuna. Com esse reconhecimento, as localidades podem ter acesso a recursos para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e recuperação de infraestruturas danificadas. E atenção! A 23ª campanha nacional de vacinação contra a influenza começa no próximo dia 12 de abril, com público-alvo estimado em 79,7 milhões de brasileiros. A meta é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. A campanha vai até o dia 9 do mês de julho. O Ministério da Saúde ressalta a importância da vacinação contra a influenza em 2021, pois prevenirá o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga dos serviços de saúde. 6h10 em Manaus. O governo do Amazonas recebeu na manhã de ontem, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, 10 mil doses da vacina Coronavac para uso na pesquisa COVAX Manaus, que é um estudo de antecipação da vacinação. O Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, investiu R$2 milhões nesta pesquisa, que irá abranger pessoas entre 18 e 49 anos com e sem comorbidades. Participarão profissionais das áreas de educação e segurança pública lotados em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS apontam que 481.423 doses foram aplicadas em todo o estado até a quarta-feira,
tendo 372.744 de primeira dose e 108.679 de segunda dose. O boletim diário de Covid-19, edição de número 348, traz o diagnóstico de 824 novos casos de Covid-19, totalizando 334.432 casos da doença no estado até esta quarta-feira. Segundo o boletim, foram confirmados 49 óbitos por Covid, sendo 18 ocorridos na terça-feira e 31 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.672 o total de mortes. Nesta edição, os municípios de Envira, Novo Aripuanã e São Sebastião do Atumã não atualizaram os sistemas de informação para a consolidação dos dados do boletim. Dos 334.432 casos confirmados no Amazonas até quarta-feira, 154.083 são de Manaus e 180.349 do interior do estado. Entre pacientes em Manaus há o registro de 8.258 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.414. Agora 6h13 em Manaus. O governador Wilson Lima anunciou a intenção da compra de 1 milhão de doses da vacina Sputnik V para ampliar a imunização contra a Covid-19 no estado, em complemento ao Plano Nacional de Imunização coordenado pelo governo federal. O acordo para aquisição depende da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do prazo de entrega das doses pelo fabricante do imunizante desenvolvido lá na Rússia. O processo de aquisição da vacina Sputnik V foi discutido nesta quarta-feira, durante reunião com outros 9 governadores dos estados brasileiros que integram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. O encontro aconteceu de maneira virtual e reuniu os governadores dos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Segundo Wilson Lima, o fechamento do acordo depende ainda de algumas condicionantes, como o prazo de entrega e a garantia de liberação por parte da Anvisa, mas ele adiantou que está otimista e que a aquisição está alinhada com os órgãos federais. O estado do Amazonas se apresentou, já fez sua solicitação lá para a compra de 1 milhão de doses. Naturalmente que isso daí é alinhado com o governo federal, alinhado com o Programa Nacional de Imunização. O governador Wilson Lima efetivou mudanças em seu secretariado nesta quarta-feira. A ida da deputada estadual Alessandra Campelo para o comando da Secretaria Estadual de Assistência Social SES foi oficializada. Ela assume no lugar de Marcília Costa. Mudanças também na Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, órgão vinculado ao sistema CEPRO. O advogado Sérgio Litaif Filho deixa o comando da ADS, que passa a ser dirigida pela ex-secretária executiva da SES, Michele Macedo Bessa. Sérgio Litaif Filho, por sua vez, assume a empresa estadual de turismo do Amazonas, no lugar de Roselene Silva de Medeiros, que passa a responder pela Coordenadoria Geral da Unidade Integrada de Articulação às Comunidades, vinculada à Casa Civil do Governo do Amazonas. Roselene Medeiros fica no lugar que antes era de Miltinho Castro da Silva. Completam as mudanças a troca de comando da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Contador de formação pela Universidade Federal do Amazonas e com especialização em gestão pública pela Universidade do Estado, Jorge Elias Costa de Oliveira assume no lugar de Roberto Augusto Tapajós Folhadela. No Amazonas, entre 2000 e 2018, observou-se o avanço de mosaico, plantações de agricultura e reservas naturais de ocupações em áreas florestais sobre áreas de vegetação florestal. Por sua vez, as áreas de pastagem com manejo expandiram sobre áreas de vegetação florestal e de mosaicos florestais. No período entre 2000 e 2018, a área de vegetação florestal teve redução de 1,36%, ou 19.632 quilômetros quadrados. E as áreas de mosaicos florestais e de passagem com manejo tiveram crescimento respectivamente de 140,30% ou 13.956 quilômetros quadrados e de 223,83% ou 5.815 quilômetros quadrados. Em 2000, a área de cobertura vegetal era de 1,45 milhão de quilômetros quadrados. Em 2018, essa área
foi de 1,43 milhão de quilômetros quadrados. O Amazonas foi a 4ª unidade da federação que mais perdeu áreas de vegetação florestal. Em 2000, a área de mosaicos florestais era de 9,95 mil quilômetros quadrados. E em 2018, essa área foi de 23,9 mil quilômetros quadrados. No mesmo ano, a área de pastagem com manejo era de 12,6 mil quilômetros quadrados. E em 2018, essa área foi de 8.000,4 quilômetros quadrados. O Amazonas foi a 9ª unidade da federação que mais ganhou área de pastagem com manejo. 6h17. A seguir, pistoleiros da motocicleta executam homem e esposa é baleada durante ataque na Floriano Peixoto. Rapaz de 18 anos é morto a tiros em quadra de esportes no bairro da Compensa. Após confronto com a polícia, assaltantes capotam um carro na Efigênio Salles, trocam tiros e 2 acabam mortos. Após o intervalo comercial, os detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h20 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini. Tu não vale nada, infiel, ordinário, traindo a minha confiança. Foi assim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que na madrugada de hoje, uma mulher esculhambava com o marido, motorista de aplicativo. Alguém fez o fuxico para ela, de que ele havia entrado em um motel na área da Avenida Grande Circular. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ela se deslocou rapidamente ao local, pediu para que o mototaxista que estava com ela entrasse. Lá, ela logo foi reconhecendo o carro e fez um verdadeiro barraco. A mulher queria quebrar o carro, queria pegar a namorada do companheiro dela. Meu amigo, o negócio não foi fácil. Foi preciso muita gente para conter essa mulher enciumada que queria esfolar o marido e arrebentar com a amante dele. A mulher traída tem 45 anos de idade. Já jovem, que estava com o marido dela apenas 19 anos de idade. Aí a concorrência é desleal. No fim das contas, ela disse que não quer mais saber do marido. Mas, já na madrugada de hoje, conversando com alguns colegas aí, alguns amigos do pessoal do aplicativo, já me disseram que os dois fizeram a paz. Fizeram as pazes e já com certeza fumaram o cachimbo da paz. E ele foi perdoado. Já jovem, não faltou gente para oferecer carona para levá-la para casa. O negócio foi muito agitado, Paulo Guerra, em uma das casas de amor da área da Avenida Grande Circular. Aliás, como tem essas pousadas, esses locais para que as pessoas possam se aglomerar a dois. Pronto, socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Logo depois, uma outra pessoa também deu entrada vítima de arma de fogo. E o plantão não foi fácil no 28 de agosto. Uma terceira pessoa também foi baleada. Assim foi o plantão. Além de 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito, agitou o setor de urgência e emergência na área do pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Noite e madrugada tranquila. Quando chove, a vagabundagem fica em casa, embalando na rede. Poucas as ocorrências durante a madrugada no pronto-socorro João Lúcio. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma outra pessoa deu entrada vítima de um acidente doméstico, homem que caiu da laje. O pessoal está ainda investigando. Será que ele caiu da laje mesmo, ou se foi a esposa dele que empurrou? É que durante o dia eles passaram, o casal passou o dia discutindo, um arengando com o outro, ofendendo o outro, ficou aquele negócio meio feio naquela discussão. Daí de noite ele foi relaxar lá na laje, e de repente, subiu o grito, fulano caiu da laje, leva para o pronto-socorro. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, estava bem machucado. Entretanto, agora as informações chegam de que não é dessa vez que ele vai partir desta para pior.
pronto-socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem deu entrada, vítima de agressão física. Era por volta de 19 horas e 20 minutos, quando ele deu entrada no pronto-socorro com a cabeça quebrada. As informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga de trânsito e acabou levando alguns golpes de capacete na cabeça. Essa confusão deu-se Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã na área do conjunto Canaranas. Era começo da tarde de ontem. Uma briga entre dois homens por pouco não acaba em tragédia. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, isso aconteceu no Bairro Novo, lá na área do bairro Jorge Teixeira. Comunidade Bairro Novo, melhor dizendo, e comunidade Bairro Novo, bairro Jorge Teixeira. Essa briga ocorreu, Paulo Guerra, entre dois homens que já tinham uma rixa antiga. Segundo as primeiras informações, pode se tratar aí de uma briga devido a drogas, né? E os dois gostam de usar drogas e ontem um acabou arengando e um acertou o outro. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e o nome dele não foi divulgado ainda, mas se sabe é que ele chegou bastante machucado, e se não é a ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem do Platão Araújo, poderia ter acontecido algo de pior com esse desconhecido. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Agradecendo a audiência do carreteiro Gildo. Alô, Gildo, na N070 nesse momento, com o rádio do caminhão ligado, do poçante tá ligado, e em 96,9 na difusora. E atenção! Morte no bairro da Compensa. Dessa vez a vítima foi Gabriel Salles Cardoso, de 18 anos. Ele foi barbaramente assassinado, cruelmente, friamente morto durante uma partida de futebol. Na verdade, a partida estava rolando, uma pelada lá na quadra da Compensa, e a vítima, o Gabriel, estava assistindo. De repente, chegaram dois homens desconhecidos, chegaram perto da vítima e, sem mais delongas, dispararam 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Foi mais uma morte no bairro da Compensa. Outro lugar perigosíssimo da cidade é o centro de Manaus. Como tá morrendo gente no centro da cidade. E ontem não foi diferente. Lá na Floriano Peixoto, quem tombou foi o Tiago Salvador Reis. Ele estava na companhia da namorada dele, caminhando pela rua Floriano Peixoto, quando de repente foi abordado, foi interceptado por dois homens. Ele estava na companhia da namorada dele, a Leandra Garcia, de 22 anos. Quando os bandidos já chegaram atirando, dispararam 1, 2, 3, 4 balaços no corpo do Tiago, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O Tiago que morreu é o Tiago Salvador Reis. Já o Tiago do Big Brother, o Tiago Life, continua apresentando o Big Brother. E quem saiu dessa vez no paredão, esqueci de comentar, rapaz, foi o Projota, que saiu com 92% dos votos. Nessa mesma hora que o Projota estava conversando, estava dando entrevistas, essa morte acontecia lá na área do centro da cidade, na Floriano Peixoto. A namorada dele, que foi baleada, ela não corre risco de morte. Os policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já estão trabalhando no caso.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 bandidos morreram em troca de tiros com a Rocan. Os policiais da Rocan, após trocarem tiros com os bandidos atiraram primeiro, foram para matar os policiais da Rocan. Durante perseguição na Avenida Efigênio Salles, os bandidos estavam em um carro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Daí, conforme as testemunhas, houve perseguição. No final da perseguição, Paulo Guerra, os suspeitos acabaram atirando, capotando o carro primeiro e depois atiraram na polícia. Os policiais revidaram os tiros, revidaram a injusta agressão e 2 dos bandidos, eu falei 2, os 2 bandidos que atiraram na Rocan não resistiram aos ferimentos e morreram. Hamilton Cabral, solta o passarinho da morte. Cantou bonito, cantou afiado, cantou feliz. O passarinho gosta de cantar quando morre bandido. E dessa vez, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, os bandidos foram bem audaciosos. Um também conseguiu fugir, outro foi preso pela guarnição da Rocan. Parabéns mais uma vez aos policiais da Rocan por essa brilhante atuação aí na perseguição de bandidos. A Rocan que tem o comando brilhante do Major Werner. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em relação à movimentação que houve lá na Avenida Efigênio Salles no começo da madrugada, foi um motorista de aplicativo de um Gol preto que perdeu o controle de seu veículo, carro rodou na pista, bateu no muro da área do INPA, bateu também no porte e o motorista foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde passa por cirurgia. Ele não corre risco de morte, porém quebrou uma das pernas. Essas as informações obtidas agora há pouco. Outra informação para encerrar, Paulo Guerra: movimentação intensa de vizinhos, fuxiqueiros e outros na área do bairro Zumbi dos Palmares. É que Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma briga entre um casal, o homem queria tocar fogo, atirar fogo na casa, e se não é os vizinhos, o sinistro teria acontecido. É que durante Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que durante um namoro lá dos dois, um ato de amor, a mulher, o nome do homem lá que mora na casa, que estava valente, que queria tocar fogo na casa, o nome do homem é Antônio, e a mulher começava por lá. Ai, que delícia. Ai, Gildo. Ai, Gil. Rapaz, o marido dela, que se chama Antônio, ficou uma fera e queria atear fogo na casa. Ele deveria começar pelo colchão. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. A seguir, Congresso derruba veto de Bolsonaro ao perdão de dívidas de igrejas. Copom eleva juros básicos da economia pela primeira vez em 6 anos. Tanzânia confirma a morte de presidente após mistérios sobre seu desaparecimento. Biden chama Putin de assassino e diz que vai revidar interferência russa em eleições americanas. Após o intervalo comercial, os detalhes. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h38 em Manaus. Últimas notícias. O mercado financeiro teve um dia de otimismo. O dólar reverteu alta e a Bolsa de Valores passou a disparar após o anúncio de que o Federal Reserve, o Fed e o Banco Central americano
pretende manter os juros norte-americanos próximos de 0 até 2023. Os juros da maior economia do planeta estão numa faixa entre 0% e 0,25% ao ano desde meados do ano passado. O anúncio fez o dólar comercial, que operava em leve alta até às 15 horas, mudar de rumo. A moeda fechou o dia vendida a R$5,586, com recuo de 0,33 centavos. Ou menos 0,59%. A divisa encerrou em baixa pela segunda sessão seguida. O índice Ibovespa da B3 fechou o dia aos 116.549 pontos, com uma alta de 2,22%. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, um dia após o Federal Reserve manter postura amplamente favorável à manutenção de estímulos monetários e indicar que seus juros permanecerão baixos por muito tempo ainda. Em meio ao aumento da inflação de alimentos que começa a estender-se por outros setores, o Banco Central subiu os juros básicos da economia pela primeira vez em quase 6 anos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic de 2 para 2,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros, que esperavam uma elevação para 2,5% ao ano. Com a decisão de ontem, a Selic subiu pela primeira vez desde julho de 2015, quando tinha sido elevada de 3,75% para 14,25% ao ano. O Brasil registra média móvel acima de 2.000 mortes diárias pela Covid pela primeira vez. Total passa de 285 mil. O país contabilizou 11.700.431 casos e 285.136 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Diagnósticos registrados em 24 horas também batem pior marca, mais de 90 mil. Até o momento, 10.713.615 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. O número representa 5,06% da população brasileira. Já a segunda dose foi aplicada em 3.916.493 pessoas, ou 1,85% da população do país. A transmissão da Covid pode se tornar um fenômeno sazonal, embora por enquanto os dados sejam insuficientes para afirmar que tenha alguma relação com o clima e a qualidade do ar, informou a ONU. Mais de um ano depois do aparecimento da doença na China, ainda há dúvidas sobre sua transmissão. A Organização Meteorológica Mundial, agência especializada das Nações Unidas, criou um grupo de trabalho formado por 16 especialistas encarregados de analisar a influência de fatores meteorológicos e da qualidade do ar na pandemia. 6h41 em Manaus. Intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Para o governo do Amazonas, a vacinação é prioridade. Somos o estado que mais vacina contra a Covid-19 em todo o Brasil e não vamos descansar até que todos os amazonenses estejam imunizados. Nós conhecemos as dificuldades de acesso de alguns municípios do estado. Por isso, trabalhamos com a maior logística aérea, terrestre e fluvial da história da vacinação no Amazonas. Assim, conseguimos abastecer todas as cidades. A nossa missão é imunizar todos o mais rápido possível. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda. É muito importante que você continue fazendo sua parte. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel e mantenha o distanciamento. Juntos vamos imunizar nosso estado. Vacina Amazonas. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Para quem precisa fazer exames de rotina ou um check-up completo, a melhor escolha é Hemoan Diagnósticos. Os laboratórios coordenados por mestres e doutores têm certificação ISO de qualidade. Realizam desde os exames mais simples até os de alta complexidade.
A Hemoan Diagnósticos é referência em teste de DNA, identificação de doenças no sangue, exames para transplantes de órgãos, assim como exames admissionais e demissionais, planos especiais para empresas. Os procedimentos adotados são seguros e os resultados altamente confiáveis. Coleta para exame preventivo ginecológico no Manoa, no Shopping AFM. Se você tem plano de saúde ou convênio, é nosso cliente especial. Pagamento à vista ou no cartão. Consulte endereços. Telefone 3238-2421. Com Claro Pós, você tem muita emoção com filmes, séries e futebol. Você vai se emocionar com seus filmes e séries favoritos na Netflix e ainda assistir a todos os jogos do melhor futebol da América Latina com Comembol TV. São 50 GB para você aproveitar e ainda seus apps favoritos ilimitados. Tudo isso por apenas R$ 189,99 por mês. Acesse claro.com.br/pós. Ligue 984604552 ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Notícia urgente. Agora a melhor pizza de Manaus vai até você. Delivery Gula Guloso Restaurante. Ligue ou peça pelo WhatsApp a melhor pizza de Manaus. 991887272. Acesse nosso Instagram e curta nossas promoções. O sabor das pizzas. Gula Guloso, chegando na sua casa. Peça já. 991887272. Gula Guloso Delivery. A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. A Rastron Monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros através de nossa central 24 horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron.com.br ou ligue para 3236-4565 e deixe o seu veículo em boas mãos. De Futebol FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h45 em Manaus. O Congresso derrubou o veto total do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que abre caminho para a indenização de profissionais e trabalhadores da saúde afetados pela pandemia. Pelo projeto, terão direito à indenização os profissionais que se tornarem permanentemente incapacitados por conta da atuação contra a Covid-19. Por acordo com o governo, parlamentares também derrubaram o veto de Bolsonaro ao perdão de dívidas tributárias de igrejas. Com a rejeição, templos religiosos passam a ter isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido. Com isso, a renúncia fiscal do governo vai superar 1 bilhão em 4 anos. Deputados votaram pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro a favor da restauração do dispositivo do chamado pacote anticrime que triplica as penas de crimes contra a honra cometidos ou divulgados pelas redes sociais. O veto agora será analisado pelos senadores. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, morreu aos 61 anos, informou a vice-presidente Samia Suluhu Hassan. Segundo ela, o mandatário estava internado em Dar es Salaam, maior cidade do país, com problemas no coração, mas a oposição diz que ele morreu de Covid. O sumiço levantou inclusive suspeitas de que o presidente tanzaniano poderia estar com Covid-19, o que a oposição confirma. Negacionista da pandemia, Magufuli sempre afirmou que a Tanzânia estava livre do coronavírus, graças às orações. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou de volta a Moscou o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, e informou um porta-voz do Kremlin. A convocação ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamar de assassino o presidente da Rússia, Vladimir Putin. As declarações foram dadas durante a entrevista do democrata à emissora americana ABC News, veiculada nesta quarta-feira. De acordo com a agência de notícias, o embaixador Antonov conversará com outros representantes do governo da Rússia sobre os próximos passos da relação do Kremlin com a Casa Branca, que acusa a Rússia de interferir nas eleições americanas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu hoje que o presidente Joe Biden dos Estados Unidos doe parte do estoque excedente de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil. A declaração foi dada em entrevista à CNN americana.
Na busca de acordos de cooperação para um possível remédio contra o novo coronavírus, que está em estudo, e uma vacina em fase 2 de teste, o governo brasileiro gastou pelo menos 440 mil com uma comitiva de 10 pessoas enviada a Israel entre os dias 6 e 10 de março. Foi um grande passeio. Com apoio de consultores, advogados e servidores, o UOL obteve uma estimativa de custos. Parte das despesas se mantém desconhecida, porque a viagem foi feita com um avião da Força Aérea Brasileira, que mantém valores em sigilo. A estimativa de custos mínimo, jato da FAB, combustível, taxas aeroportuárias e diárias de militares, custou 385 mil diárias da comitiva. 58 mil no total. 444 mil, a despesa por pessoa ultrapassou 44 mil reais. No fim, 440 mil reais foram gastos nesta viagem. Datafolha. 56% dos brasileiros consideram Bolsonaro incapaz de lidar e de liderar o país. 42% acham que o presidente é capaz de liderar. Entre os que hoje julgam o presidente mais incapaz estão os mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos, ou 62%, e os que têm custo superior também com 62%. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Em novo recorde, Brasil ultrapassa pela primeira vez média de 2.000 mortes diárias em uma semana. A Folha de São Paulo estampa. Campinas declara toque de recolher com multa e detenção até em festas de família. O Estado de São Paulo. Rejeição à gestão de Bolsonaro na pandemia bate recorde e chega a 54%, diz pesquisa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Internação de jovens com Covid cresceu 2.800% no Distrito Federal desde janeiro. Valor é o estado de Minas Gerais. Faltam respiradores para abrir leitos de UTI em BH, diz secretário de Saúde. Jornal do Comércio no Recife. Quarentena de 11 dias começa nesta quinta-feira em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. Março tem mais mortes por Covid em UPAs no Ceará do que a soma dos últimos 7 meses de pandemia. Porto Alegre, 0 hora. Juiz proíbe o governo federal de divulgar campanhas que não sejam embasadas em estudos científicos. Edições impressas locais, a crítica. Consumo, aumentos em série. Botija de gás rompe o teto dos R$100. O centenário Jornal do Comércio. Bicicletas e eletrônicos. Em tempo. Amazonas negocia 1 milhão de doses de vacina russa. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos.